Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre egrégoras e qual a diferença delas do hemisfério sul para o hemisfério norte. Vamos lá, primeiro a gente falando o que é uma egrégora. Uma egrégora, na verdade, ela é composta por um conjunto de pensamentos. Eu gosto muito de uma definição que foi dada por Jesus. Olha só, Jesus na Bíblia definiu o que é egrégora quando ele fala: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, quando duas ou mais pessoas estiverem pensando em alguma coisa ou agindo em conjunto com um objetivo em comum, a partir dali uma egrégora é formada, que é um coletivo do pensamento dessas duas ou mais pessoas. Quando Jesus fala isso, então ele está dizendo: olha, quando duas ou mais pessoas estiverem falando de mim, ou seja, sei lá, tem 10 pessoas numa missa, ali a minha egrégora está se fazendo presente. Diferente, por exemplo, de um servidor. O que é um servidor? Pode ser um objeto, pode ser algo que a gente constrói no plano astral, no plano mental, que é algo que pode ser individual. Eu posso ter um servidor meu para buscar a energia dele quando eu preciso de algum processo de magia ou quando eu preciso de energia para alguma coisa do meu dia a dia. Então, qual que é a diferença de egrégora e servidor? A egrégora está mais voltada ao coletivo, a mais pessoas que vão alimentando essa egrégora com ideias novas e fazendo essa egrégora crescer. Enquanto que um servidor normalmente tem uma função única. Ele serve para algo muito específico e você pode carregar aquele servidor com energia para que você sempre possa se valer daquela energia. Como funciona a dinâmica das egrégoras? Então vamos supor que eu e vocês que estão assistindo o vídeo aqui no canal, nós estamos formando nesse momento a egrégora CDH, a egrégora Conhecimentos da Humanidade. A partir desse momento, tudo que é produzido por mim e pelo Bruno e pela nossa equipe, e tudo que é consumido por vocês enquanto conteúdo, criou-se uma egrégora. Então existe uma energia de troca. A audiência de vocês faz com que a gente produza mais conteúdo. A gente produzir mais conteúdo faz com que a audiência aumente. E isso é um processo de retroalimentação. Imagina agora numa religião. Eu oro, peço alguma coisa para essa egrégora me devolve uma energia para que aquela coisa aconteça. Aquela coisa acontece e eu conto para o meu vizinho. Falo: olha, eu rezei para o meu Deus e ele me entregou o que eu precisava. O vizinho vai lá e faz o mesmo. O outro vai lá e faz o mesmo. Quanto mais pessoas fazendo o mesmo, mais a egrégora é alimentada e mais ela devolve coisas. Essa é uma das explicações dos milagres. Então, quanto mais você entrega energia, mais a egrégora se carrega de energia e mais ela consegue devolver. E aí isso vem em forma, às vezes, de coisas que parecem absurdas ou que parecem sobrenaturais. Mas, na verdade, até os milagres acontecem por meios naturais. Muitas vezes só nós é que não conseguimos ainda explicar direito o que está acontecendo, mas aquilo vem através de uma lei natural. Só que existem várias egrégoras diferentes. Dentro da minha vida, eu tenho a egrégora do meu trabalho, a egrégora do canal, a egrégora da minha família, a egrégora dos meus amigos que a gente joga board game, enfim, a egrégora da galera que aprende a tocar música. Então eu estou fazendo parte de várias egrégoras diferentes o tempo todo. Muitas delas não entram em conflito. A minha egrégora, por exemplo, da família não entra em conflito com a minha egrégora do canal. Então são egrégoras diferentes, elas não entram em conflito. Mas pode ser, em alguns casos, que as egrégoras podem entrar em conflito. Quando, por exemplo, você está falando de uma religião. Quando uma religião tem praticantes de um jeito e pessoas de outro jeito que praticam de outra forma, outro tipo de religião, por exemplo, o cristianismo e o islamismo. Essas pessoas podem entrar em desavença. Por quê? Porque essas egrégoras, bem ou mal, elas viram formas, pensamentos que criam uma espécie de vida própria no plano astral. E elas estão sempre buscando pessoas novas para a egrégora. Se elas estão buscando pessoas novas para a egrégora e o número de pessoas encarnadas é limitado, chega um momento que elas começam a brigar entre elas por fiéis. E aí, se elas brigam entre elas por fiéis, elas começam a entrar em choque. E esses choques podem virar uma briga de bar, pode virar uma briga na família, ou pode virar uma guerra, como por exemplo as cruzadas. Então isso pode tomar proporções épicas ou proporções no campo pessoal. Então muitas vezes a gente fala: toma cuidado com a egrégora que você tá, porque ela pode estar em conflito com outra. Se você tá em duas religiões ou em muitas ordens, por exemplo,
toma cuidado, porque pode ser que essas ordens, essas religiões possam ser conflitantes. E se você não tiver naquele momento que você está dentro do seu templo, fazendo o que você tem que fazer ali, e conseguir na hora de sair, virar a chavinha para outra coisa, talvez as influências comecem a acontecer e você é pego no meio dessa tempestade. E aí uma coisa que as pessoas sempre perguntam no canal: Léo, como é que é a diferença, por exemplo, de uma egrégora de norte e sul? Então vamos pegar a mais comum, que é a roda do ano. A gente tem, por exemplo, os rituais da roda do ano lá, Soin, Mabon, Imbolc, Lita, Ostara, os 8 rituais da roda do ano que marcam os equinócios, os solstícios e os picos da estação. Esses 8 rituais eram comemorados pelos nossos antepassados. Eles começaram a fazer isso da forma que a gente conhece hoje, ocidentalizada, no hemisfério norte, apesar da gente saber, por exemplo, que no hemisfério sul, no continente africano, isso também era feito, e era feito de outra forma. Eu já vou falar disso. Então, para nós aqui no Brasil, nós recebemos uma colonização basicamente europeia, e essa colonização trouxe costumes, e esses costumes vieram uma referência à roda do ano do hemisfério norte. Então é por isso que a gente comemora o Natal no calor e olha para os caras lá, eles estão Papai Noel de gorro, bota de neve, porque lá vai ser o inverno, o começo do inverno. Aqui é o começo do verão. A Páscoa, a festa de São João, as festas juninas, todas elas derivam desses rituais da roda do ano. Só que a gente sempre comprou a coisa trocada. O nosso Halloween não seria dia 31 de outubro. Seria ali dia 1º ou 2 de maio. O nosso Natal não seria dia 25 de dezembro. Seria ali entre 21, 22, 23 de junho. Que é o Iule, que é a criança da promessa, a história de que o Deus renasceu. Não é muito diferente da história do Natal que a gente conhece. Só que quando a gente está no hemisfério sul, e a gente está tão acostumado a ver as coisas do hemisfério norte, será que a gente consegue acessar essa egrégora? Ou será que a natureza está agindo de uma maneira diferente aqui, e a gente tem que seguir a egrégora da natureza? Então vamos lá. A gente consegue fazer, na verdade, as duas coisas. Eu consigo me conectar à egrégora do hemisfério norte e fazer os rituais aqui no hemisfério sul. Qual que é a vantagem e a desvantagem? A vantagem é que é uma egrégora que está estabelecida há muito tempo e tem uma super energia forte. Qual é a desvantagem? Talvez o meu inconsciente não se conecte tão bem àquela egrégora, porque ele está olhando a natureza do lado de fora e está vendo que a natureza é diferente. Ela não está batendo com a energia daquele ritual, com a explicação daquele ritual e com a lógica daquele ritual. Então eu posso simplesmente usar a roda do ano no sul. Qual a vantagem e desvantagem? A desvantagem é que é uma roda, em termos de energia, de egrégora, um pouco menor, porque não tem tantos adeptos assim e ela é mais nova. Qual que é a vantagem? O meu inconsciente não vai me sabotar. Porque a hora que eu tô falando de Yule, eu tô falando da criança da promessa, eu tô falando que é a noite mais longa do ano, aqui no hemisfério sul eu tô vendo que dia 21 de junho é a noite mais longa do ano. O meu inconsciente, ele percebe isso. E a partir do momento que ele percebe, ele não se sabota. Então, vamos pensar que existe uma egrégora de hemisfério norte, uma egrégora de hemisfério sul, mas existe uma egrégora maior de roda do ano. Essa egrégora maior de roda do ano alimenta essas duas egrégoras do sul e do norte, e a gente vai buscar a energia dessas egrégoras. Eu posso falar, por exemplo, também de egrégoras de ocidente e oriente. Formas de pensar diferentes, grupos que têm religiões diferentes, os cristãos ortodoxos russos ou bizantinos, muito diferentes, por exemplo, dos cristãos católicos brasileiros ou dos protestantes americanos e ingleses. Então, mesmo dentro de uma religião, eu posso ter pedaços de egrégoras diferentes. E se eu estiver inserido naquela cultura, é mais fácil absorver aquela egrégora. Se eu estiver afastado, é mais difícil. E é por isso que muitas vezes a gente fala aqui no Brasil que, em termos de sistemas mágicos, é melhor a gente se valer do que está mais ao nosso alcance, porque a gente está inserido culturalmente. Então a gente tem uma grande egrégora católica cristã no Brasil. Eu posso me valer dela. Eu tenho uma grande egrégora da Umbanda aqui no Brasil. Eu posso me valer dela. Do candomblé, do neopentecostal, enfim. O caminho que eu for, eu posso escolher me conectar, me valer melhor daquela energia, porque aquela egrégora está mais presente, está mais fácil de eu usar ela sem uma autossabotagem, do que eu querer me conectar, por exemplo, com o xamanismo dos índios norte-americanos. Está muito longe da minha realidade. Ou me conectar
com a religião do Antigo Egito. Tá muito longe da minha realidade, eu não penso igual a um egípcio. Eu não consigo pensar igual a um grego daquela época. A forma de pensar deles era diferente da nossa, eles entendiam o mundo de uma forma diferente. E a religião deles só fazia sentido para eles por causa dessa forma de entender o mundo diferente. Estar inserido numa cultura e no local é super importante para que a gente não se auto-sabote. Pode ser que existam egrégoras mais fortes lá fora, do lado de fora, em outros países, mas por outro lado temos a vantagem de acessar mais fácil as energias que estão aqui à nossa disposição. Beleza? Então fica a dica. Por mais que eu tô trazendo um pouco a coisa mais pra gente usar no nosso dia a dia, o que tá mais próximo, mas eu quis trazer uma reflexão para todos que aqui usam qualquer tipo de egrégora de alguma forma, seja religiosa, seja ocultista, seja espiritualista, filosófica. Procure entender aonde você está inserido, isso vai te facilitar acessar a energia, ou simplesmente você não quer ter essa facilidade, você quer realmente estudar grandes egrégoras, se conectar com elas, então estude, vá a fundo nelas para compreendê-las da melhor maneira possível e poder manifestá-las. Uma grande esfirra egregórica para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de olhar o nosso sistema de apadrinhamento que mantém o canal sempre ativo e tem recompensas muito bacanas para vocês. Então olhem lá no catarse.me/conhecimentos da humanidade, lá tem todos os nossos níveis de apadrinhamento, o quanto você pode contribuir mensalmente e o quanto a gente retribui em forma de recompensa para vocês, tá bom? Um beijão no coração de vocês, a gente se vê no próximo vídeo.